Olá, queridos irmãos e amigos da paz do Senhor, bem-vindo ao programa Palavras da Verdade. Hoje estaremos iniciando uma nova série de estudos aqui neste programa. Estaremos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito. Esse tema será tratado no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil no ano de 2025. E este tema é um tema importantíssimo que vai nos levar, nos conduzir para entendermos a forma como Deus nos criou e a partir disso nós compreendermos como nós devemos agir a fim de vivermos aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Vai ser uma jornada de 13 programas onde nós vamos trabalhar esse assunto a partir da perspectiva bíblica. E vamos olhar a antropologia bíblica e entender todos os aspectos relacionados à criação e o projeto, o plano de Deus e o propósito de Deus para a criação do homem. Vamos entender a diferenciação entre o ser humano criado, dos animais, das criaturas espirituais. Vamos entender a partir da Bíblia Sagrada e você não perde por nos acompanhar. Fique conosco, Deus abençoe sua vida e sua casa, sua família, em nome de Jesus. E no programa de hoje nós vamos iniciar esta série estudando o tema o homem, corpo, alma e espírito, onde nós vamos entender a partir desta lição, vamos estudar a respeito do corpo, da alma e do espírito, isso que constitui o ser humano. Vamos entender esta forma tricotômica em que o ser humano foi criado por Deus. Para que nós estudemos esse assunto, o escritor da lição desse trimestre, do quarto trimestre de 2025, é o pastor Silas Queiroz, que é pastor na cidade de Ji-Paraná, na cidade onde ele reside no estado de Roraima. E nós estaremos aqui então, juntamente com o nosso querido irmão, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, bem-vindo, paz do Senhor. Mais uma jornada. Estaremos estudando um tema que é importantíssimo, atual e que certamente vai ajudar os nossos ouvintes a entender a forma como se relacionar com a criação, com o mundo, com Deus e consigo mesmo, que é uma dos desafios que se enfrenta hoje. As pessoas não conseguem relacionar-se com Deus nem consigo mesmo. Bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Mais uma jornada, irmão Jair. Paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, um importante tema que nós iniciamos a partir deste programa, em que nós vamos estudar e estar respondendo aquilo que a Bíblia traz como resposta para quem é o homem, de onde veio, para onde vai, a constituição do homem. Todos esses assuntos serão permeados neste trimestre. Começamos com a criação. Deus criou o homem de uma forma especial, de uma maneira especial e com um propósito especial e fez do homem, dessa criação, a coroa da criação de Deus. E fez isso, Deus fez essa criação de uma maneira sublime, distinta de todas as coisas que ele havia criado, de todo a plataforma que Deus criou a luz, os céus, as estrelas, a terra, as águas, tudo. Deus fez o homem a coroa da sua criação. E o homem, então, a criação do homem é o resultado de uma ação divina, de uma ação pessoal de Deus, porque o texto vai dizer que Deus, ele formou o homem do pó da terra e também uma criação, uma ação divina, além de ser pessoal, uma ação plural, em que o texto declara, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, na criação, no aspecto pessoal, Deus modela de uma maneira sobrenatural o pó da terra e traz vida àquela formação. Deus sopra em seus narizes o fôlego de vida. E nesse trimestre, então, nós teremos a oportunidade de estudarmos essa solene e maravilhosa e exclusiva criação do homem e também pontuar a importância de ter uma vida equilibrada e saudável no corpo, na alma e no espírito. Abordaremos durante esse trimestre também, desde a queda e também até chegar à redenção e verificando nisso a importância, objetivando, olhando para o iminente e eterno retorno ao Criador. E nós vemos isso, então,
esse tema glorioso da lição Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Seja bem-vindo conosco, participe desse trimestre conosco, dessa lição. Ela vai trazer muitas informações que respondem nossos anseios do nosso intelecto, de onde o homem veio, por que está aqui, para onde vai. Tudo isso a Bíblia nos responde. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, iniciando hoje a nova série de estudos aqui no programa, onde estaremos estudando corpo, alma e espírito. No programa de hoje, o homem, corpo, alma e espírito. Vamos definir aqui a constituição e a criação do homem a partir dessa tricotomia que a Bíblia nos apresenta. Quando a gente olha o relato da criação do homem, ele não pode ser tratado de maneira como um mito ou como um acidente, mas nós precisamos ver esse relato da criação como algo que fundamenta o nosso relacionamento com Deus. Diferentemente de todos os animais que foram criados, que foram produzidos de uma forma diferente, pois, afinal de contas, Deus ordenou que a terra produzisse aqueles animais. A criação do homem, ela é algo que foi um ato decidido, planejado, embora toda a criação tenha sido planejada, mas foi um ato em que toda a Trindade esteve envolvida ali, quando nós vemos o texto bíblico dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E aí a gente percebe que há uma distinção muito grande, muito clara, quando nós olhamos para o relato da criação do homem, que o homem ele é distinto da criação do animal. Pois o que o homem possui, a criatura animal não tem, e é o que nós vamos estudar hoje. E também o homem, ele é diferente dos seres angelicais, dos seres espirituais, como por exemplo os anjos, pois o homem, ele possui o que os seres espirituais não possuem, que é o corpo. Esse corpo que, conforme o relato bíblico que estudaremos aqui, foi modelado a partir do pó da terra. Então, estudar sobre corpo, alma e espírito não é algo que nós vamos trabalhar no campo da especulação, mas é sim olhar para esse aspecto de Deus na criação do homem e entender ali esse propósito eterno de Deus com relação à sua criação. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar. Este programa tem um compromisso único e exclusivo de trazer a você a palavra de Deus. Semanalmente estaremos aqui estudando a palavra do Senhor com você. Então, seja sempre bem-vindo e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham o contato com esse conteúdo. Irmão Jair, tópico primeiro, nós vamos então entender esse aspecto da tricotomia. Embora existam algumas correntes teológicas que tratam dicotomia como sendo o homem constituído de corpo, alma e espírito, mas a alma e o espírito sendo a mesma coisa, nós cremos na tricotomia humana, ou seja, essa tríplice natureza, né? E nós vamos estudar e entender isso a partir do tópico 1, irmão Jair, sobre a tricotomia humana. O que nós podemos comentar sobre esse tópico, irmão Jair? Existem diferentes, então, bases e correntes de estudo. Nós vemos aí correntes heterodoxas que afirmam o monismo, em que o homem é constituído de uma coisa só, corpo, alma e espírito, tudo a mesma coisa. E temos também a dicotomia, essa corrente que vai dizer, uma corrente heterodoxa também dizendo que o corpo e alma e espírito, somente alma e espírito integrados numa única coisa, e o homem então formado por duas substâncias. Mas a corrente ortodoxa, bíblica, nós estaremos estudando nesse trimestre. A corrente bíblica ortodoxa, o ensino em que a doutrina humana, ela é constituída o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. 3 constituições de substância, como está aqui no nosso texto áureo, que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a corrente que nós abordaremos é uma corrente ortodoxa, bíblica, nesse trimestre. O nosso estudo será nessa constituição. Então, nessa doutrina, o homem está... A doutrina do homem que nós estaremos estudando é fundamentada em toda a Escritura. E a Escritura bíblica, ela vai nos demonstrar
Quem é o homem, como ele foi criado e com que propósito o homem foi criado. Na teologia sistemática, conhecida aqui como antropologia bíblica, nós estudaremos que o homem, desde sua origem, sua constituição e existência, considerando o período anterior à queda, anterior à queda em letra maiúscula, né, o pecado original e as suas consequências, veremos o plano redentor e a eternidade, relacionando com todos esses com outras doutrinas da Bíblia, e nós vamos responder intrigantes e perguntas que são milenares. Quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Nós vemos que a teologia, ela vai apresentar, a teologia ortodoxa, ela vai utilizar o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos plenamente essa constituição. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição: corpo, alma e espírito. Na primeira divisão, nós vemos as partes material e imaterial. É explicitamente apresentado no ato da formação do homem. E isso nós vemos no texto lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nesse processo formativo utilizado por Deus, foi constituído, mostrado aqui que o espírito foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, o pó da terra, Deus então ele cria o corpo humano a partir de uma matéria pré-existente, pré-criada, que é o pó da terra. O elemento espiritual, que é o sopro divino, conforme descrito aqui em Gênesis 2, versículo de número 7, tornando o homem, então, um ser vivente, diferente de todos os homens. Foi feito alma vivente, foi colocado no homem a alma. E, de uma forma distinta de toda a criação, nós vemos que os anjos, eles são seres espirituais e que também possuem alma, porque os textos bíblicos declaram que os anjos se alegram quando alguém se converte na terra. Então nós vemos que a alegria dos anjos, isso demonstra que eles têm alma. E a questão é que eles são seres espirituais, porque a palavra de Deus descreve que eles são seres espirituais, tanto no Salmo 33, verso 6, como no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. E os animais também, eles possuem corpo, possuem alma vivente, mas não possuem o espírito. Porque nós vemos os animais, eles se alegram, eles se entristecem, eles têm emoções, mas eles não têm um espírito e não carecem, então, da redenção. Então nós vemos aqui que nós estudaremos nesse trimestre esse ponto de entendimento bíblico, fundamentado em toda a Escritura, um ensinamento heterodoxo de que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje o tema o homem, corpo, alma e espírito. E no tópico 1, estudando sobre a tricotomia humana. E aí no ponto 1 fala sobre a doutrina e teologia, onde nós vemos que o irmão Jair já mencionou que no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como a antropologia bíblica. E aí nós vemos que a antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem, ele acaba tendo conexão com as demais doutrinas bíblicas, por exemplo, com a doutrina do pecado, a chamada amartiologia, onde mostra ali a constituição do homem, explica como o pecado afetou as suas dimensões, né? Quando nós vamos para a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, vemos a partir da doutrina que a salvação restaura tanto o corpo, a alma e o espírito do homem. E sobre a escatologia, nós vemos que a ressurreição final é a integração plena do ser humano, onde todos esses aspectos da constituição humana serão plenamente restaurados. Por exemplo, nós vivemos esta salvação em partes hoje, mas ela será consumada na sua totalidade quando
do advento do Cristo, quando ele arrebatar a sua igreja, ou quando passarmos para vivermos a eternidade e depois, posteriormente, ressurgirmos na ressurreição. Pois ali, então, teremos o nosso corpo já completamente curado. Pois hoje nós vamos estudar no decorrer desse trimestre, problemas relacionados ao nosso físico. E embora sejamos salvos ainda nesse aspecto, na carne onde nós estamos, sofremos isso, mas seremos plenamente restaurados quando nós entendemos aquilo que a doutrina da escatologia apresenta. Ou seja, quando a gente ignora a natureza do homem, é como se a gente mutilasse as demais doutrinas. É como se a gente cortasse os aspectos das doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da salvação, onde mostra que Cristo salva e salva o homem por completo, não fragmentos, não algo separado, mas ele salva a pessoa inteira, corpo, alma e espírito. E aí nós vemos o irmão Jair mencionando aqui sobre essa tríplice natureza denominada tricotomia, que traz essas três substâncias ou componentes do homem, que a Bíblia está ricamente recheada de textos que trazem essa referência tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Além disso, quando a gente olha a história da igreja, os pais da igreja, eles também apresentaram, defenderam esse aspecto, especialmente da tricotomia. Como falamos, existem, o irmão Jair também trouxe a respeito das vertentes teológicas que pensam acerca da constituição humana. Tá? Mas o fato é que o que nós, quando falamos aqui em tricotomia ou essas questões, nós entendemos que, na verdade, tudo o que Deus, o que o ser humano é por consequência da obra criadora de Deus. Muito bem, meus irmãos, continuando no programa Palavras da Verdade, vemos então que o ser humano, ele é criado por Deus, que é espírito. A Bíblia diz em João 4:24 que Jesus declara que Deus é espírito. E o aspecto de que Deus é espírito mostra algo que Deus faz ao criar o homem, que Deus constitui ele de uma maneira muito especial. Pois Deus é espírito, não possui corpo, a sua criatura vai ter espírito e vai ter o lado espiritual e vai ter o lado físico, né? E nós vemos nos dois termos onde nós verificamos a palavra apresentada sobre o formar e o soprar em suas narinas o fôlego de vida. O formar mostra Deus trabalhando, modelando o homem a partir do pó da terra, uma linguagem... nós estudamos que, embora Gênesis ele tenha uma narrativa, que seja uma narrativa histórica também, mas ele também traz uma narrativa poética. E aqui nós vemos essa linguagem que mostra a linguagem de alguém artesanalmente fazendo alguma coisa. Jeremias 18:6 fala que Deus é o oleiro. Então Deus ali no Gênesis 2:7 está criando o homem do pó da terra, modelando, formando ele. E com isso está fazendo o lado físico. Quando nós vemos Deus, a Trindade, soprar sobre o homem o fôlego da vida nas suas narinas, então implica ali a formação da vida e do aspecto espiritual, do qual o homem se distingue das demais criaturas, tanto dos seres celestiais como da criatura dos seres animais. Os animais não possuem espírito, apenas corpo e alma, e a alma deles significa a sua vida, que se esvai quando ela se termina. Quando, em relação aos anjos, eles não possuem corpo, eles são seres espirituais, criados por Deus. Já o homem possui, então, o corpo, possui uma alma, e esta alma ela é eterna e também possui um espírito, e dos quais nós vamos logo aqui no programa de hoje distinguir esses aspectos, a distinção entre esses elementos da constituição do homem, da formação do homem. Você está no programa Palavras da Verdade, vendo então no tópico primeiro que o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito,
E com isso a gente percebe essa revelação do propósito de Deus com relação ao homem, da dignidade única na criação. O que significa dizer que a vida humana ela se distingue das demais vidas. Não, embora há movimentos que queiram trabalhar o aspecto, enfim, aspectos relacionados à vida dos animais, a vida humana ela não está no nível de comparação à dos animais. Os animais foram criados por Deus para servirem aos homens, para que o homem utilizasse-se deles, inclusive entre eles na sua cadeia alimentar. Quando a gente vê o primeiro animal a ser morto, é feito isso por Deus, para servir ao homem, porque a Bíblia diz que foi com pele que o Senhor cobriu a nudez de Adão e Eva lá no jardim. Então os animais são para servir o homem. Agora, quando nós olhamos a vida do homem, ela tem uma dignidade que não é comparada às demais. E aí não há homem que tem direito de tirar a vida de alguém. E aí nós vemos que a dignidade do homem, da vida do homem, está desde a sua formação no ventre materno. Vemos movimentos aí que querem fazer a cessação da vida no ventre e legalizar isso e tratar isso como algo tão natural e cotidiano. Nós percebemos que pela palavra de Deus, a partir da concepção da vida, esta vida já é sagrada e só quem tem o direito de tirá-la é o próprio Deus. Nós já estudamos em programas passados aqui, em temas passados. Se você quiser, pode procurar aqui no canal, temos playlists acerca de temas que nós já tratamos. Você está no programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, no tópico 1 vimos então sobre essa tricotomia do homem, essa tríplice natureza, e vimos que a gente estuda ela a partir da doutrina bíblica chamada antropologia bíblica, onde organiza textos e mostra como o ser humano foi criado por Deus. Organiza os textos bíblicos relacionados a ele. Agora no tópico 2, irmão Jair, nós precisamos fazer a distinção entre a alma e o espírito, onde nós vamos entender aqui a respeito do que significa alma, o que significa espírito nesse tópico. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse assunto? Nesta lição introdutória sobre corpo, alma e espírito do homem, nós vemos então o relato da criação de Deus, do ser humano constante no livro de Gênesis. E nós vemos dois relatos. O primeiro relato está no capítulo 1, em que afirma que Deus criou o homem e macho e fêmea os fez, né? Os criou, está lá no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E no capítulo 2, então, nós vamos ver como que isso é ali descrito, como que Deus fez. A partir do versículo 7, capítulo 2 vai mostrar que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e foi feito alma vivente. E depois Deus reconheceu no versículo 18 que não era bom o homem viver só e fez uma adjutora e criou então, Deus colocou sobre o homem um sono profundo, pesado e tomou dele uma de suas costelas e colocou, e da costela o Senhor formou uma mulher. Então a diferença que nós vemos aqui no capítulo 1 é a criação, o relato da criação, que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. No capítulo 2 nós vamos ver de uma forma mais analítica como é que Deus fez isso. Primeiro, ele formou o homem do pó da terra, ele soprou sobre ele uma nova substância, a vida sobre ele, e do homem, de sua carne, ele tirou uma costela e da costela ele formou a mulher. O texto bíblico descrevendo exatamente assim, e o louvor então, no versículo 23 do capítulo 2, aquilo que Adão pronunciou após reconhecer. Ele vê, ao ver a mulher, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e assim então descreve a criação do homem e da mulher. E tanto o homem quanto a mulher, então, constituído de corpo, alma e espírito. E existe uma distinção
é muito fácil a gente distinguir o material do imaterial. O corpo a gente está enxergando, o corpo a gente está vendo, então o corpo é aquilo que se relaciona com o mundo exterior, com as sensações, com a visão, com a parte visível, a parte material. E a alma, tanto a alma quanto o espírito, a palavra de Deus, ela vai fazer a distinção. E durante esse trimestre nós vamos estudar separadamente, nós vamos ver sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, algumas lições sobre isso, e elas serão muito interessantes, e você, reitero o convite de estar conosco. Então, a palavra de Deus, ela vai distinguir. Primeiramente, a gente vê aqui a questão da alma, que é o que a alma representa aqui no ato da criação. Ela representa a vida. A alma vivente, ela tem um significado simplesmente de vida. E que existe ali uma distinção entre a criação do homem e dos animais nesse processo criativo. E a alma do homem, ela constitui, então, a substância espiritual, a substância incorpórea, invisível e também imortal. Tudo isso a Bíblia descreve durante a narrativa bíblica. E a alma, ela é dotada, então, de razão, aonde o homem interpreta a razão, o que é certo, o que é errado. Ele vai ter, na alma se manifestam os sentimentos, as emoções, o amor, a raiva, o ciúme, a saudade, todos os sentimentos, eles são expressos através da alma. E também a vontade, a capacidade de decidir, de escolha do ser humano é manifestada através da alma. Então, e a alma também, ela atribui uma vocação relacional com Deus, com o Criador. E isso demonstra, então, o homem ser constituído, ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, isso nós vemos, então, a alma onde reside, então, ali, o centro das emoções, o intelecto, a vontade expressa do homem. O espírito, ele provém de Deus, assim como a alma, assim como o corpo, ele provém de Deus num ato criativo, num ato especial de Deus, porque Deus ele cria uma nova substância no momento em que ele sopra no homem o fôlego de vida. Ele sopra o espírito, é uma nova criação de Deus ali, e é por meio do espírito é que o homem mantém a comunhão com Deus, a comunhão, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Criador. É através do espírito que o homem adora a Deus, que o homem engrandece a Deus. E juntamente com a alma, porque são inseparáveis. A alma e o espírito são inseparáveis. E isso compõe a parte imaterial do ser humano. O apóstolo Paulo, ele vai chamar, nas suas epístolas, ele vai chamar o homem interior. Então, o homem interior correspondendo à alma e o espírito do homem, em contraste com o corpo, que Paulo trata de homem exterior. Então, nós vemos nas Escrituras, sim, a distinção entre a alma e espírito. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o homem, corpo, alma e espírito. E no tópico 2, estamos entendendo aqui, estudando sobre a distinção entre alma e espírito, já definido aqui pelo irmão Jair. Importante nós entendermos esse aspecto da palavra alma, que na Bíblia ela toma... ela é uma palavra, e muitas vezes... Muito bem, meus irmãos, então quando nós olhamos para a alma, na Bíblia essa palavra, que do hebraico é nefesh e do grego é psique, esta palavra alma, ela é um termo, uma palavra polissêmica da Bíblia, dentre outras palavras. Isso indica que ela apresenta vários significados e aparece aqui muitas vezes, 755 vezes, somente no Antigo Testamento. E é importante nós entendermos isso, porque conforme a aplicação e o contexto em que essa palavra aparece na Bíblia, ela pode se referir à vida em geral, referir-se a alguma pessoa ou emoções e afetos. O que nós percebemos é que a alma, quando olhamos para o aspecto criativo de Deus, é a sede da imagem de Deus, pois nela vai surgir a razão, vai manifestar a moralidade, a capacidade de um relacionamento. E é por isso que o homem pode amar, o homem pode criar, o homem pode fazer escolhas éticas, tudo isso porque
A alma é o que torna esse ser, a alma do homem torna esse ser capaz de escolhas e de decisões. Isso com o aspecto criativo de Deus que constituiu o homem com esse aspecto que ele é invisível. Manifesta-se através do corpo, mas é invisível, assim como o espírito, que também é um dos elementos que constitui o homem, que é invisível. Mas ambos são eternos. O espírito aponta algo diretamente para Deus. É no espírito humano que o Espírito Santo habita após a regeneração. É por ele que é pelo nosso espírito vivificado que nós discernimos as realidades espirituais. É nele que acontece a verdadeira adoração, porque a Bíblia diz lá, Jesus disse, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A alma do homem é a vida do homem, mas o espírito é aquela conexão que conecta o homem a Deus de uma forma profunda, relacional. A queda, ela trouxe uma barreira, é como se o espírito fosse uma chama acesa que com a queda, com o pecado do homem, essa chama se apagou. Mas quando ocorre a regeneração, então esse fogo, essa chama, ela é acesa novamente. Quando a gente olha para a alma, vemos a alma governando o aspecto da nossa consciência. Já quando olhamos o espírito, nós vemos o aspecto de Deus agindo no nosso espírito, consequentemente o nosso espírito vivificado com a direção do Espírito de Deus conduz as decisões que a alma toma e se manifestam no corpo de forma a agradar a Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, tópico 3º. Então, no tópico 1, vimos então, só para recapitular, a tricotomia humana, a constituição do homem em uma tríplice natureza. Vimos no tópico 2 agora sobre a diferenciação, a distinção entre alma e espírito. E agora no tópico 3, irmão Jair, vamos ver a interação das 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e como o corpo ele é influenciado pela alma, pelo espírito. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 3º? O ser humano tem uma complexa constituição, corpo, alma e espírito. E tudo isso não é separado, isolado, todos eles têm interação, todas essas partes elas se relacionam, não somente se relacionam no ser humano, mas também com o ambiente e com Deus, com as pessoas e também com o Criador. Então, nós vamos ver que o corpo, ele na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, e nós vamos estudar 3 lições sobre o corpo. A palavra soma, ela é a parte integral do ser humano. Do ser humano, a parte material do ser humano, aonde muitas vezes na palavra de Deus nós encontramos a alma sendo chamada de coração. A Bíblia apresenta essa palavra cardia, que é do grego, em diversos momentos, tanto no Novo como no Antigo Testamento. É claro que no Antigo Testamento uma palavra em hebraico, lebé, mas no Novo Testamento também eles usam a palavra cardia, que é coração, cardia, que é o coração, usam como sinônimo da alma. E aí nós vamos ver nos escritos de Salomão. Salomão, ele fala sobre, em Provérbios capítulo 15, ele vai dizer, o coração alegre aformoseia o rosto. Ele vai falar também em Provérbios 14, o coração com saúde é a vida da carne. E também em Provérbios 17, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Identificamos aqui como doenças psicossomáticas a partir do século XX. Muitos problemas físicos, eles decorrem de crises da alma e também do espírito e, claro, na parte espiritual, inclusive pecados. E como esses problemas se multiplicam nos dias de hoje. Então nós vemos que a alma, ela vai se relacionar com o meio externo, com o mundo, com as pessoas, através do corpo. E se uma alma está triste, se uma alma está... o rosto vai parecer triste. Aqui o versículo de Provérbios 15 vai dizer, o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, a alma estando bem,
o teu rosto estará bem, a tua feição, a tua face estará bem. E então existe uma interação entre corpo, alma e espírito, e para isso é necessário ter um equilíbrio e com isso ter saúde. Da mesma forma que o corpo ele padece por causa de disfunções da alma e do espírito, e isso nós vemos nas escrituras, as escrituras se debruçando, falando muito de um órgão do ser humano que é a língua, porque através da língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano, conforme Provérbios capítulo 18, e também na epístola de Tiago, capítulo 3, da mesma forma que existe aqui o corpo padecendo por causa dessas disfunções da alma e do espírito, um viver santo, equilibrado, ele vai ser oriundo de uma vida de constante vigilância, de constante oração, de constante comunhão com Deus e dessa forma preservando corpo, alma e espírito de toda a espécie de males. O que inclui também cuidados físicos e também relacionais, cuidados físicos saudáveis, cuidados relacionais com pessoas, está falando a relação, a comunhão entre as pessoas, o relacionamento entre os amigos, entre a comunidade, entre os irmãos da igreja, a família, tudo isso requer, então, cuidados especiais, saudáveis, tendo relacionamentos saudáveis, não brigar, não discutir, não ofender, perdoar, amar, tudo isso são questões relacionais. E quanto à busca, a crescente busca por medicamentos como solução de todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela nesse momento. O que tem que fazer? Se é necessário o acompanhamento médico e psicológico, e é importante clinicamente em momentos assim que são diagnosticados algumas doenças, mas nem todo o problema ele vai ser de origem física ou emocional, mas também tem a questão espiritual. E quando a questão é espiritual, decorrente de pecado, só tem uma solução, é através do arrependimento, através da pessoa perdoar, e é que vai ter, então, essa cura para esse aspecto. Então, nós vemos nesse tópico, irmão Alex, aqui, que existe sim uma interação entre corpo, alma e espírito. Se o espírito está mal, ele vai, ou seja, existe pecado escondido, existe pecado que não é confessado, ele vai influenciar tanto na alma, tanto no corpo. Se a pessoa está doente, o corpo está doente, o corpo físico, ela sofreu um infortúnio, um luto, uma perda irreparável de algum membro do seu corpo, né, em algum acidente, alguma coisa assim, a pessoa, ela fatalmente, ela vai decorrer em estar mais triste, mais abatida, mais intranquila. Então, a parte física, ela vai agir no seu emocional, na sua razão, no seu relacionamento com Deus. E da mesma forma a alma, quando a alma está apresentando algum problema, uma tristeza, uma decepção, essa tristeza, essa decepção, ela pode gerar efeitos físicos no corpo, trazendo uma doença, trazendo um efeito psicossomático que é desnecessário, que é indesejado. Mas que existe essa interação entre corpo, alma e espírito, e a Bíblia ela nos ensina como nós curar esses aspectos, principalmente o aspecto espiritual, em que a Bíblia apresenta como remédio o arrependimento, o sangue do Senhor Jesus Cristo como a redenção e também a cura para todos esses efeitos maléficos criados e oriundos na parte espiritual, que pode ter efeito tanto na alma quanto no corpo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando no tópico 3º sobre a interação das 3 dimensões. E aí nós vimos no ponto 1, corpo, afetos e somatização. E é uma coisa que nós, quando lemos a Bíblia, já comentamos, mas vale reforçar que a Bíblia revela o ser humano como uma unidade que não é dividida, mas é uma unidade integral. O que afeta a alma reflete no corpo, o que acontece no corpo reflete na alma, reflete no espírito. Então, a gente vê exemplos bíblicos com relação a isso. Por exemplo, obviamente o salmista utilizou uma linguagem poética, mas para descrever o quão aquilo estava afetando a sua vida, quando ele lá no Salmo 32, verso 3, Davi descreve que como o pecado que não é confessado secava os seus ossos. A gente vai ver em Elias, em depressão, ele
precisava de comida, o anjo apresenta para ele e dá a ele comida, mas também dá um descanso e também precisava de revelação espiritual. Então, o ser humano, ele não pode ser reduzido a uma questão de espiritualidade sem corpo ou um corpo sem alma, não pode. A verdadeira constituição humana é uma vida que é íntegra, é total, ela não é parcial. E aí nós vemos esse equilíbrio que a palavra do Senhor nos apresenta. O apóstolo Paulo vai mencionar que o aspecto da santificação, ela é tanto no espírito como na alma, como também no corpo, mostrando a dimensão da psique do homem, a dimensão material no corpo e também a dimensão onde só o Deus age ali, que é no espírito. E aí nós vemos que o cristianismo, ele não promete almas salvas, mas promete corpos ressuscitados e também espíritos vivificados. Você vai ver nos escritos de Paulo falando diversas vezes que o espírito será vivificado. Então, a alma será salva, o corpo será ressuscitado e o espírito será vivificado. Tudo isso compreende o evangelho na sua totalidade. E aí nós vemos hoje uma cultura onde apresenta uma veneração, um cuidado excessivo ao corpo, que é o chamado hedonismo. Nós vemos hoje uma cultura, a psicologia moderna trabalhando em forma excessiva as emoções, a autoestima. Mas quando a gente olha para o Evangelho, ele não separa isso. O Evangelho de Cristo, ele restaura todos os aspectos do homem. Restaura o espírito, restaura a alma, restaura o corpo. Lembrando que o espírito é o aspecto mais profundo da existência humana, que foi criado, Deus dotou o ser humano, com esse espírito, concedeu ao homem o espírito para que pudesse se relacionar com o mundo espiritual, relacionar-se com Deus. Bom, Jair, um tema introdutório para os assuntos que nós estaremos estudando nos próximos programas, para nós termos aqui uma base e vamos desenvolvendo com profundidade alguns pontos, especialmente definindo, trabalhando mais aspectos do corpo, mais aspectos da alma e também aspectos do espírito. Mas o que nós podemos concluir no programa que estudamos hoje? O homem, corpo, alma e espírito, irmão Jair. Nessa lição introdutória, então, nós encaminhamos para uma resposta. Essas respostas elas serão respondidas durante todo esse trimestre. Quem é o homem? Nós vimos aqui uma parte da constituição do homem, corpo, alma e espírito. Por que o homem veio? Por que o homem está aqui? Qual o propósito da existência do ser humano? Por que você está aqui? Por que você está nessa vida? Então, são assuntos que serão respondidos ainda. Continuaremos a responder nas próximas lições, mas aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que o propósito do homem ele está estabelecido ali em Gênesis da criação. Dominar sobre toda a criação, multiplicar e sujeitar toda a terra e toda a criação. Então, Deus estabeleceu um propósito definido para a nossa caminhada aqui na terra. E para onde iremos? Nós vamos continuar respondendo nas próximas aulas. E nós vemos, então, na lição de hoje, acerca da constituição do homem, o propósito estabelecido aqui de uma maneira introdutória, e vimos que é fundamental uma vida cristã equilibrada entre corpo, alma e espírito, e também entendemos que as almas, mais piedosas que elas possam ser, por mais que se esforcem para fazer a coisa certa, a verdadeira alegria e a verdadeira paz, ela só virá num encontro com Deus, com o seu Criador, conforme as Escrituras estabelecem. Fora disso, não há paz verdadeira, não há alegria verdadeira, a não ser com esse encontro com Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito bem, meus irmãos, o programa Palavras da Verdade chegando ao fim. Hoje estudamos então sobre esse aspecto do ser humano ser um ser integral, tricotômico e relacional. Vemos que o corpo relaciona-se com o mundo natural, o mundo material, a alma se relaciona com o mundo interior e o espírito se relaciona com o mundo espiritual.
O Charles Spurgeon disse certa vez que o homem é um templo tripartido. O corpo é o átrio, a alma é o santo lugar e o espírito é o santo dos santos onde Deus habita. Então nós vemos que essa restauração do ser humano não pode ser produzida pela filosofia, por ciência ou por qualquer religiosidade, mas somente por Cristo Jesus, que redime corpo, alma e espírito. A pergunta que eu faço a você nesta hora é: como vai a tua alma? Como vai o teu espírito? Como vai o teu corpo? Se você ainda não recebeu esta restauração da tua alma, quem sabe você ainda vive a sua vida dirigido pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, mas não guiado pelo Espírito Santo de Deus habitando no teu espírito. Então esta é uma oportunidade de você tomar esta decisão, de deixar Jesus, deixar o Espírito Santo ser entronizado na tua vida, dirigir todo o teu ser. Quem sabe você está sofrendo com alguma enfermidade, sabemos que nesta terra nós estaremos sujeitos a passar por situações de enfermidades. Algumas serão consequências, como já vimos, de situações emocionais, outras podem ser espíritos malignos, que espíritos de enfermidade atuando, outras são consequências, às vezes, de uma semeadura. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Existem algumas curas, algumas enfermidades que Jesus cura, outras ele não cura. O fato é que nós precisamos deixar Jesus redimir a nossa vida. Porque esse corpo, se aqui não tivermos a saúde, na eternidade teremos um novo corpo e esse corpo será restaurado. Para isso precisamos crer no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que ele fez na cruz do Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. Tempo de você tomar essa decisão e viver uma vida que receba a vida do Espírito Santo. Você, amigo, irmão, aluno, Deus abençoe você. Nós esperamos você no próximo programa para nós estudarmos sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação. Vamos aprofundar um pouco sobre os aspectos da criação de Deus relacionada ao corpo. Vamos entender a forma como Deus trabalhou na criação do corpo humano. Enfim, vamos desenvolver essa continuidade desse estudo da antropologia bíblica acerca da origem, da criação, formação do homem, propósito do homem, tudo isso estaremos vendo nesses 13 programas que iniciamos hoje. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça, paz e prosperidade sobre você. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.